Em meados dos anos 2000, quando soube que o Wilco entraria em estúdio para produzir um novo álbum, o fotógrafo Sam Jones voou de Los Angeles para Chicago, onde passou a documentar em vídeo todo o processo criativo da banda. Na época, Jones e os integrantes do Wilco não sabiam, mas aquele seria apenas o início de um dos processos mais traumáticos do grupo estadunidense. Ao final daquele processo, Jones teria em mãos o documentário I'm Trying to Break Your Heart, a Film About Wilco, de 2002, um dos melhores e mais expositivos registros sobre o desenvolvimento de um álbum. Já a banda encabeçada por Jeff Tweedy daria vida ao cultuado Yankee Hotel Foxtrot, trabalho que marca o início de uma das fases mais ricas e experimentais da banda de Chicago e um dos grandes álbuns da cena norte-americana do início do século XXI. Mariana Neri, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você e principalmente para que você fale o quão fã de Wilco você é. E, por exemplo, assim, se você encontrasse com o Jeff Tweedy no aeroporto hoje, ele reconheceria você? Oi, prazer estar aqui. Eu sou Mariana, eu sou designer, mas minha principal função na vida é ser fã do Wilco. Minha principal ocupação. Se eu encontrasse o Jeff, eu não sei se ele reconheceria. Eu sei que o Glenn reconheceria. Eu sou muito fã do Glenn Coach, o baterista. Uhum. Então, eu sempre falo com ele, sempre vou atrás dele, mais do que o Jeff. O Jeff é mais difícil. Entendi. O Jeff normalmente é mais reservado, assim, ele não anda no festival, então eu não falei muito com ele na vida. Falei acho que 2 ou 3 vezes, não, 2 vezes no máximo com o Jeff. Que eu lembro que já rolou em algum outro momento, assim, eu lembro de você comentando há muito tempo atrás que alguém já tinha trocado ideia contigo, tinha te reconhecido depois de você já ter conhecido ele. Então foi o Glenn. Foi o Glenn. O Glenn sempre reconhece, ele sempre conversa comigo. Mas é isso, eu sempre vou atrás dele, porque ele é o mais legal, é o meu Wilco predileto. Meu bias, como os jovens dizem hoje em dia. O Pat Sansone às vezes me reconhece, porque depois do show do Brasil, a gente foi no Prato do Dia com ele. Tudo. E ele amou, assim, ele ficou louco. A gente ficou lá dançando, conversando e tal. Ele adorou. Então, sempre que ele me encontra, ele fala disso, assim. Ele fala, nossa, aquele dia foi demais. Toda vez que ele me encontra, ele fala disso. Ele lembra até o nome do DJ que tocou no dia. Que massa. Então, é capaz deles voltarem lá, dessa vez que eles vão agora. Porque ele gostou muito da noite no Prato do Dia. Com o DJ, acho que foi o DJ Shadow, não lembro qual foi. Mas ele sabe, com certeza. Perfeito. Bom, o Wilco não é uma dessas bandas que qualquer pessoa nasce gostando, ela normalmente é introduzida por alguém, você acaba caindo ali. Queria saber como que foi o início dessa longa relação que você tem com o Wilco aí. Então, na verdade, foi um processo, porque vários amigos tentaram me apresentar e eu fui meio difícil para começar a gostar da banda. Você não gostou de cara? Não gostei de cara, porque eu morava em Salvador na época, e eu queria ir pro Team Festival em São Paulo, que teve Strokes, Kings of Leon, teve o Wilco no Rio, mas em São Paulo só teve Strokes e Kings of Leon e Arcade Fire, se eu não me engano. 2005, 2006, né? 2005. Então, vários amigos meus me falaram, não vai pra São Paulo, vai pro Rio, porque vai ter o Wilco é maravilhoso, você tem que ir. E eu cheguei a ouvir o disco da banda, só que não bateu. E eu queria muito conhecer São Paulo, aquela coisa que a gente idolatra São Paulo, eu queria muito conhecer. E aí eu falei, não, vou pra São Paulo. Em São Paulo eu tinha onde ficar e tudo. Falei, não, vou pra São Paulo. E aí eu fui pra São Paulo e perdi o primeiro show do Wilco no Brasil. E como que foi o ponto de mudança onde você falou, ok, começa a gostar dessa banda aí? Foi com Sky Blue Sky. Quando saiu Sky Blue Sky, eu tinha um blog que eu postava coisas de música pros meus amigos, assim, porque eu sempre gostei muito de ouvir música. Então eu postava umas coisas que era meio tipo assim, saiu isso, ouve, meio como a newsletter que eu tive também. Meio como você faz toda sexta-feira no Twitter também, de postar todos os links que saíram e tudo. Então eu postava muitas coisas lá e isso foi bom porque me fez ouvir música nova. E aí eu ouvi o disco do Wilco e também, tipo, algum amigo meu falou, tipo, saiu um disco novo do Wilco, é maravilhoso. E aí eu fui ouvir e amei. E aí, finalmente, o Wilco bateu. É engraçado que... Você é do que? Anos 90, final do 80? Eu sou de 83. Então eu lembro, eu acho que tem a nossa geração, assim, foi muito marcada pelo Sky Blue Sky, assim, eu tenho vários amigos também,
pós-90 ali que foram pelo Sky Blue Sky foi o primeiro. Eu sinto que ele é um disco mais acessível, não necessariamente comercial, mas ele tem algumas canções mais acessíveis. O Renan, que grava o podcast comigo, também gosta. A Isa, eu sei que gosta. Eu acho que quando a gente chega ali no solo do Impossible German, ali eu acho que todo mundo é meio que arrebatado de alguma forma, né? Verdade. E foi o disco que criou o Dead Rock, o termo Dead Rock, o Sky Blue Sky, mas... Enfim, aí depois do Sky Blue Sky eu comecei a gostar. Isso foi tipo 1 ou 2 anos depois do show do Teen Festival, então foi um time muito péssimo, assim. Sim. Porque eu comecei a gostar muito da banda, e aí comecei a conhecer, ouvir o Yankee Hotel e pirei, assim, tipo... Na verdade eu pirei mais no disco quando eu assisti o documentário. Eu passei a entender o disco de outra forma, ele cresceu muito pra mim depois do documentário, e eu achei maravilhoso, e hoje pra mim é tipo o melhor disco já feito pelo homem na história da humanidade. Você tem uma noção de quantos shows do Wilco você já viu? 25. Eu tenho uma lista. Eu feliz com o meu único do Popload ali, e você 25. Perfeito. Você não viu o do auditório? Não vi. Eu tinha, na verdade, eu torci o pé na véspera do show do Popload. Então eu fui com o pé gigantesco, eu fiquei o show inteiro sentado, acabou o Wilco, eu fui mancando embora. E aí, assim, eu passei uma semana com o pé, tipo, levantado, assim, terrível. Que eu discotequei numa noite anterior e eu torci o pé bem no meio da festa, assim. Foi a melhor, pior experiência, porque o show do Wilco foi maravilhoso, mas, assim, eu tava urrando de dor sentadinho no chão. Ai, coitado. Porque o do auditório foi muito maravilhoso, assim. Foi, tipo, um dos melhores shows do Wilco que eu já vi na vida. E é isso, eu tenho uma lista no Notion com todos os shows que eu vi. Os shows que o Glenn ficou em pé em I'm the Man Who Loves You. O link pro setlist, se foi, tipo, o que é que eu achei do show e tudo mais. Então foram 25 shows, o último foi em Toronto, ano passado. Perfeito. A fã, viu, gente? Consegui a pessoa certa para participar dessa conversa. Então vamos lá, vamos mergulhar no universo do Wilco, porque a banda foi formada em 1994, após o fim das atividades do Uncle Tupelo, que era a antiga banda do Jeff Tweedy, e o Wilco vinha de uma sequência de grandes obras ali na década de 1990, como Been There, de 1996, que é um álbum duplo, lindíssimo, mais voltado ao alt country, e o Summer Thief, de 1999, que já indicava essa busca da banda por uma sonoridade cada vez mais complexa, muitas harmonias de vozes, outras perspectivas criativas ali dentro de estúdio. Só que o Tweedy é um cara bem inquieto e ele queria mais, ele queria ampliar os horizontes do grupo e deixar um pouco de lado essa relação com o country alternativo para provar de novas sonoridades. E esse desejo do Tweedy ficou ainda mais evidente quando, em meados de 2000, ele foi convidado para se apresentar no Noise Pop Festival de Chicago e, na ocasião, ele foi autorizado pelo organizador do evento a chamar quem ele quisesse para subir ao palco. E aí ele escolhe ninguém menos do que o guitarrista, produtor, compositor e maluco, que é o Jim O'Rourke, que naquela época ele já estava tocando com o Sonic Youth, mas ele vinha de uma carreira solo, assim, muito prolífica. Ele tem mais de 200, acho que hoje quase 250, 300 discos ele é maravilhoso, gravados, assim. Ele tá morando no Japão hoje, ele mora em Tóquio, se eu não me engano, né? Eu não sei a cidade direito, mas eu acho que é Tóquio. E os discos solo dele são maravilhosos, assim, são bem bonitos. Recomendo todo mundo ouvir, inclusive, porque é muito bonito. Eu acho que um caminho fácil pro Herc é ir pelos discos lançados pela Drag City, que eu acho que tem mais uma... Sim. São esses. Né? O Bandcamp dele é muito experimental, muito maluco, não dá. Vez ou outra, ele faz uns discos assim com mais 2 compositores malucos como ele, saem umas coisas maravilhosas, uns trios ali, umas coisas malucas, mas os discos que ele lança pela Drag City, que sai, sei lá, de cada 5, 7, 10 anos, eu acho que são bem interessantes de você conhecer. Sim, né? São bem bonitos. E pra mim foi o grande Big Bang, assim, foi a união do Jeff com o Jim, que o Jim apresentou o Glenn pro Jeff. Logo, eu, como grande fã do Glenn, pra mim, isso foi o Big Bang da banda, assim, foi onde tudo começou. Todo mundo fala que Glenn ajudou muito as músicas desse disco a acontecerem, assim, que ele foi fundamental. Então eu acho que essa união dos três, pra mim, é tipo a Santíssima Trindade, assim, eu adoro os três.
A gente falou dos discos do Herc, o Jeff Tweedy tinha no carro dele um CD do Bad Timing, que é um disco de 1997. Lindo, lindo, lindo. Você tem ele na íntegra no YouTube, eu sei porque eu tava fazendo a pauta ouvindo justamente esse disco, ele é maravilhoso. E eles formam ali um trio, porque o Glenn é apresentado por ele, e eles formam esse trio que é o Lucifer. Eles chegam a lançar algumas canções posteriormente, gravam 2 discos ali, e meio que acende essa chama da experimentação, de testar os limites em estúdio aí. Reza a lenda que tem um disco gravado deles, que tá pra sair, ninguém sabe quando. Tipo, eles gravaram quando eu fez turnê no Japão, e encontraram o Jim lá. Mas ninguém sabe quando vai sair. Tá esse disco aí parado e eu queria muito ouvir esse disco. O Tweedy nos últimos anos ele lançou várias coisas em carreira solo que vinham meio que do nada, assim. Ele anunciava, sei lá, uma semana e na semana seguinte saía, então talvez... Ele sempre produz bastante, assim, eles gravam bastante. Eles têm o Loft, onde eles gravam muito. Mas esse disco do Lucifer, pra mim, é o grande... É o que eu quero mais ouvir, assim, tipo... Porque já comentaram que tava pronto, que eles gravaram no Japão. E não saiu ainda. Bom, o Tweedy estava muito inspirado, e aí ele voltou pro Wilco, pro Loft, como a Mariana falou, que é o estúdio que eles têm em Chicago, ali onde eles fazem as sessões de gravações dele. E no intervalo de pouquíssimas semanas, eles já contabilizavam várias demos, o suficiente para montar um novo disco. Só que desse desejo do Tweedy de experimentar mais, ele começou a perceber que nem todas as pessoas na banda estavam partilhando desse mesmo sentimento, dessa necessidade de se desafiar em estúdio, principalmente o baterista, que era o Ken Coomer na época. E o que ele fez? Ele simplesmente desliga o baterista da banda ali. E eu acho que até o documentário, se eu não me engano, começa nesse ponto do desligamento dele, né? Sim, foi o primeiro dia do Glenn na banda. Isso. Foi o primeiro dia de filmagem. E pra mim é completamente compreensível, porque de tudo que eu já li assim, sobre o disco, o Jeff se apaixonou pelo Glenn. Como todo mundo se apaixona, porque ele é demais. E aí ele meio que convidou o baterista a se retirar da banda, porque o baterista também era o único que não morava em Chicago, ele morava em Nashville. Então ele não estava muito naquele processo assim de criação do álbum, como os outros todos estavam. Então ele meio que encontrou no Glenn essa possibilidade de parceria, assim, achou que era alguém que ouvia ele mais, que trazia mais coisas novas, e se apaixonou e fez o que pra mim é o estopim da banda, assim, pra mim a banda começa aí. Não, mentira, eu gosto dos primeiros discos também. Não, eu concordo, mas é outra banda, assim, é outra direção criativa completamente diferente, assim, pra mim existe o Wilco antes e depois do Yankee, assim, é muito clara essa separação. Eu gosto muito do Wilco com John Hook. Pra mim, a melhor fase são os 3 discos que ele participou como produtor, arranjador, que foi justamente o Yankee, o A Ghost Is Born e o Sky Blue Sky. Eu também, pra mim, esses 3 são os melhores, assim. Sim. Então eu fico torcendo pro Jim voltar pra Chicago e produzir mais um disco do Wilco qualquer dia. Não vai, eu duvido. Ele não sai mais de casa, ninguém mais grava nada com ele. Não, ele foi pra Itália outro dia, ele fez show na Itália. Olha aí, tem chances. Se eu tivesse dinheiro, eu juro que eu teria voado pra Itália só pra ver show do Jim Hook, porque é meu sonho. Eu sempre pergunto pro Glenn, assim, se não dá pra chamar ele pro Solid Sound, o festival do Wilco. E ele diz que é meio difícil tirar o Jim Hook do Japão, mas que nunca se sabe. Aí ele até falou, tipo assim, ele foi pra Itália, vai que um dia ele resolve aceitar e vai no Solid Sound. Então eu tô esperando por esse dia. Maravilhoso. Bom, e já que ele demitiu o baterista e incorporou o Glenn na banda, o Tweedy já aproveitou para apresentar o Herc para o resto da banda ali. Inclusive, ele oferece ao Herc que mixasse a faixa de abertura, que é I'm Trying to Break Your Heart, e ele já faz ali um trabalho absurdo, assim, porque a música tem uns tempos meio malucos, ela tem... Eu acho que essa música, por si só, ela já meio que aponta a direção pro disco, que são essas camadinhas, essas texturas, esses acréscimos de guitarras, ruídos, vazamento de som, a música quebra, volta, então ela tem todo um compasso meio estranho ali, e quando ele mostra essa versão pra banda, que é justamente a versão do disco, todo mundo se encanta e é meio que comprado por essa ideia de ter ali o Herc como o cara meio que por trás ali do disco.
um coprodutor, inclusive. A questão é que os problemas não se limitavam apenas ao ex-baterista, mas ao multi-instrumentista e até então braço direito do Jeff Tweedy, que era o Jay Benet. E aí, como retratado num documentário, né, o I'm Trying to Break Your Heart, o Benet parecia complexificar ainda mais as sessões, criando mais armadilhas do que soluções para a banda, o que começou meio que a enfurecer o Tweedy. Tem vários momentos... A cena é bem irritante. Tem uma cena bem irritante no documentário. Ele fica meio que discutindo, assim, um trecho de, sei lá, 5, 10 segundos de transição de uma música pra outra. O Jeff Tweedy fala assim, cara, eu só quero que você resolva. Eu não quero saber quantas possibilidades... Corta, pronto. E ele, não, mas você tem que me entender. Eu acho que, na verdade, ele queria convencer o Jeff a fazer do jeito dele. E aí ele tava tentando insistir nisso, porque ele que tava, na verdade, mixando o disco. E ele ficava ali, tipo, o dia inteiro. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair do estúdio. E ele meio que tava deixando todo mundo louco, assim, porque ele tava meio paranoico, sabe, com a mixagem desse disco. Tanto que o John Rook fala que quando ele pegou, tinha muita coisa no disco. Ele diz que as pessoas acham que ele colocou os barulhos, mas na verdade ele tirou muita coisa. E tipo, ele tirou metade dessa loucura do Jay Bennett, assim, tipo, e fez o disco ficar melhor, mais cru, não sei explicar, porque não é cru, tem 1000 camadas, é bem bonito. Mas foi isso, assim, o Jay Bennett tava bem deixando todo mundo louco. Ele tava num lance bem pesado de droga. A banda toda tava meio que usando uma droguinha nessa época, né? Eu sei que o Tweedy vai mais pra questão do medicamento, mas eu acho que o Bennett era mais um cara ligado na droga ali. Sim, e do que o Jeff fala no livro solo dele, era um comportamento... Ele, tipo... acendia no Jeff um comportamento que não era muito saudável, assim, de, tipo, ficar no estúdio dias e nessa loucura da música, de como mixar, trazer mais coisas e, vamos gravar 50 baterias diferentes e misturar essas 50 baterias numa música só, sabe? Umas coisas assim. Eu lembro na época que eu assisti o documentário que eu senti que ele tinha um misto de querer apresentar as ideias dele e de agradar o chefe, assim. E aí, nessa de agradar o chefe, meio que ele se perdia na mente dele ali. Então, ele ficava pensando em 1000 coisas diferentes, bizarras dentro de cada canção e que muitas vezes era só, sei lá, um arranjo de voz e violão e ele tornava a coisa mais difícil possível, sabe? Do que falam foi bem isso. Assim, ele foi bem megalomaníaco nessa mixagem e era meio como... A banda achou que ele tava meio querendo fazer do jeito dele, sabe? Então não foi só o Jeff que ficou chateado, a banda toda tava chateada com ele. Bom, ao final desse processo, mesmo com o álbum finalizado, o Bennett acabou desligado da banda. Ele seguiu em carreira solo e lançou uma variedade de discos ali posteriormente ao longo dos anos 2000, mas posteriormente vários amigos deles falaram que essa imagem dele como um cara complexo, meio que um antagonista dentro do documentário, foi uma coisa que marcou muito a vida pessoal dele, e isso ele carregou até o fim da vida. E ele vem a falecer em maio de 2009, justamente poucos dias após ele entrar com um processo contra o Jeff Tweedy por conta de questões envolvendo direitos autorais durante o período em que ele estava com o Wilco ali. O Bennett teve uma overdose de medicamentos prescritos enquanto dormia ali, então meio que tem um triste fim, assim. Eu nunca cheguei a mergulhar nos discos solos. Você chegou a fazer isso? Não, porque eu nunca fui muito Jay Bennett, assim, tipo... Eu sempre gostei mais do Wilco moderno, digamos assim. E então eu nunca idolatrei, porque tem gente que tem mágoa até hoje, acha que o Wilco não é mais o Wilco depois que ele saiu, umas coisas assim, sabe? Pra mim, o Wilco é essa formação de agora. Pra mim, esse é o verdadeiro Wilco e é o Wilco que eu gosto. Assim, não que eu não goste dos discos antigos, mas pra mim, tudo com essa formação fica melhor. Eu concordo muito. Mas vai ter fã do Wilco me xingando, porque tem muita gente. Bom mesmo, é o Wilco do AM, é o Wilco do exatamente. Binder, sabe? Tem muita, assim, até hoje. Bom, apesar do disco ter sido finalizado, aí entra um segundo capítulo nessa epopeia toda, que é o lançamento do disco. Desde o primeiro álbum de estúdio, que é o AM de 1995, o Wilco sempre lançou seus trabalhos pela Reprise Records, que era um dos braços da Warner Music Group.
Parte dessa relação com o selo estava diretamente relacionada a um dos executivos do selo na época, que é o Howie Klein, que era um grande admirador da banda. Só que daí acontece o que em 2001? Na época, quando o Wilco estava se preparando para lançar o disco, a AOL, né, American Online, né, o grande servidor de internet da época, se junta ali com o Warner Music Group, e com essa união, mais de 600 funcionários são desligados da Warner, incluindo o Klein. Quem assume o posto de diretor da gravadora foi o David Kane, que tinha uma abordagem mais comercial, tanto que ele foi justamente responsável por alguns dos principais artistas dessa época. Ele vai lançar Linkin Park, Strokes, então ele vai pegar esses grandes nomes do pop rock norte-americano do final dos anos 90 e 2000 e vai colocar eles num patamar de grandes bandas e artistas da época. O que eu li foi que, tipo, as gravadoras nessa época estavam apostando nisso, assim, nos grandes hitmakers. E o Been There e o Summit e o AM não tinham sido muito bons de venda. E eles já estavam também um pouco meio assim mordidos com o Jeff Tweedy por causa do Been There ser duplo. Eles não queriam um álbum duplo. Nenhuma gravadora quer. Então eu acho que a relação já estava meio conturbada de antes. E aí com esse disco acabou explodindo de vez. E é bem da cena, assim, pra quem lembra dessa época do início dos anos 2000, final dos anos 90, é bem isso, assim, eu lembro que tinha umas bandas, tipo Semisonics, que adoro, nada contra, mas que eram essas bandas, assim, que surgiam e com hits, e a gravadora investia muito. E era isso, assim, tipo, as gravadoras investiam nessas bandas que traziam hits e que vendiam bastante. Então o Wilco, que era uma coisa mais conceitual, que tava justamente nesse disco querendo fazer algo novo, ainda mais complexo do que eles já vinham fazendo, né? Não foi bem recebido. O disco acabou sendo descartado pelo selo e, inclusive, o selo sugeriu que o álbum fosse lançado de maneira independente. Nesse processo, a gravadora reofereceu... A gravadora tinha o direito do disco, obviamente, foi gravado e custeado pela gravadora. E aí o Tweedy falou, queremos o disco de volta. Eles falaram, beleza, paga aí $50 mil que o disco é seu. Aí o Tweedy entra em contato com o advogado e meio que uma semana antes deles conseguirem o dinheiro e fazer essa contraproposta, o selo simplesmente entrega o disco de graça pra eles, o que pra mim, assim, é muito surreal, porque, né, ao longo da história da música não existe isso, assim. Tá aí, por exemplo, artistas como a Kesha, que ficou anos presa em contrato de gravadora sem poder lançar nada, justamente por isso. O que mais tem é artista Sky Ferreira, tem artista limitado por conta de contrato da gravadora, e eles falam, pega aí de volta, assim, né? Muito bom. Porque pra eles era meio fim de carreira o disco. Eles não acreditavam que era um bom disco, pra eles era tipo career ending. E eles não acreditavam que aquele disco ia ser... E é isso, eles estavam apostando em hits e querendo coisas que dessem mais retorno. Perfeito. É bem engraçado pensar nisso, porque é bem a época que a gente começou a ouvir música na internet, assim, que tinha o Napster, várias coisas do tipo. E também é bem estranho a gravadora, que tinha tanto medo do Napster, dar um disco de graça pra banda. E falar, tipo, lança aí. Bom, o álbum estava previsto pro dia 11 de setembro de 2001, porém por problemas logísticos com o site impediram que o álbum fosse lançado justamente naquela data, e aí na manhã do dia 11 de setembro os Estados Unidos muda de vez, porque acontece o atentado terrorista de 11 de setembro no World Trade Center, o mundo vira de cabeça, de perna pra cima, assim, vira uma maluquice, e aí o disco acaba sendo lançado uma semana depois, no dia 18 de setembro, pelo site da banda, que era o wilcoworld.net, e que no dia registrou mais de 50 mil acessos, 8 vezes mais do que o tráfego diário normal, e o tráfego do site quadruplicou nos meses seguintes ao lançamento do disco. Então, assim, era uma proposta diferente, a gente estava acostumado a ter mídia física, e eles falam, beleza, já que ninguém quer lançar, vamos jogar aqui e deixa quem quiser baixar o disco. É importante frisar isso, assim, que era um mundo totalmente diferente do que a gente tem hoje, assim, tipo, não era normal ouvir música pela internet, a gente estava começando a baixar música pela internet, era tipo uma vida para conseguir uma música, imagina um álbum inteiro. Então não existia streaming ainda, isso era o quê? 2001, não existia streaming ainda, era outro mundo.
Cara, era muito... Eu lembro que nessa época eu tinha 11 anos e meu pai me meteu pra trabalhar num provedor de internet local, porque os caras falaram, esse menino sabe tudo de computadores e internet, vamos contratar ele com 11 anos. Eu lembro que uma vez, pra baixar uma foto do Mirk, demorou 4 horas. Imaginem baixar esse disco do Wilco na internet brasileira da época. Pois é, eu fico imaginando isso, assim, eu queria ter visto na época pra ter essa noção, assim, do quão difícil foi ter acesso a esse disco, mesmo ele sendo liberado gratuitamente na internet. É que a internet dos Estados Unidos, na época, ela era um pouco mais evoluída em termos de banda larga, de conexão. Aqui no Brasil, que a gente tava no universo de discada ainda, era acessar um site já era difícil, assim, durante o dia, né? Sim, é verdade. Bom, o disco fez um estrondo quando ele saiu, todo mundo começa a comentar, boca a boca, final de ano ali, uma loucura. E aí o lançamento físico do disco, ele só ocorreria mais tarde, em abril de 2002. Tanto as grandes gravadoras quanto as independentes fizeram propostas para o Wilco, incluindo a Artemis Records e outros selos da época. O Tweed negou categoricamente proposta de basicamente todas as gravadoras pequenas. Ele queria que o disco saísse para uma gravadora de grande a médio porte, porque ele queria que tivesse pelo menos 100 mil cópias do disco circulando. Então ele tinha esse número ali na cabeça, e ele achava que um selo pequeno não daria conta de fazer essa distribuição. E aí o Wilco decide assinar com uma subsidiária justamente de quem? Da Warner Music, que era a Nonsuch Records, em novembro de 2001, e porque eles sabiam que era um selo, entre aspas, independente, mas que estava atrelado a uma grande gravadora. E aí, no final das contas, o Wilco grava e produz o Yankee Hotel Foxtrot pela Reprise Records, que era uma gravadora da Warner. Ele recebe o direito de volta de graça, sem custo nenhum, e eles relançam por um selo braço ali da Warner, num movimento que eu acho, assim, muito maluco, muito corajoso e muito incrível, assim, pra banda, né? Eu também, eu acho essa história maravilhosa, assim, tipo, e pra mim representa muito esse choque das gravadoras com o novo, assim, com o mundo novo da internet, porque mesmo que não fosse streaming, não fosse como é hoje, já estava afetando as gravadoras de alguma forma. E aí, ainda assim, a Warner ainda dá esse mole de dar o disco, pagar, dar o disco e depois outra gravadora do mesmo grupo comprar o disco e lançar o disco. E é muito curioso, assim, que o disco teve uma quantidade absurda de downloads, ele começou a circular, e mesmo assim as gravadoras queriam lançar esse disco fisicamente. Sim. Então, assim, ignorando o prejuízo que eles já tinham ali de, sei lá, 50 mil downloads, eles ainda assim falavam, ok, é um disco muito bom, já se comprovou no meio virtual, então a gente precisa ter ele no meio físico também para lançar, né? Acho bem interessante isso. A ironia é ainda maior quando pensamos que a Reprise recusou o disco por acreditar que ele seria pouco comercial e não faria grandes vendas, mas acabou se transformando justamente no álbum mais vendido da carreira da banda, com 50 mil cópias só na semana de lançamento. O disco alcançaria a 13ª posição da Billboard 200, o que pra mim é irreal imaginar esse disco no cenário atual, numa Billboard dominada por pops radiofônicos e coisas muito acessíveis. E ele vendeu mais de 500 mil de cópias só na época do lançamento. Então, assim, é um número muito surreal, né? Foi o primeiro disco de ouro da banda. Então, disco de ouro. Pra gravadora Faustão que achava que era o fim. Queria muito ver o Wilco do Faustão. Essa fera aí, bicho, 50 mil discos aqui, ó. É um sertanejo de Chicago chegando no Brasil. Seria maravilhoso o Wilco no Faustão. Mariana, vamos para as canções aqui e eu quero começar perguntando qual é a sua música favorita desse disco, onde todas as músicas são favoritas. Eu acho que todas as músicas são favoritas. A que eu gosto mais no show é I'm the Man Who Loves You, porque a música que Glenn subia na bateria e ficava em pé, e que pra mim era a cena mais linda do show do Wilco. Mas eu gosto muito de todas. War on War também eu gosto muito. I Am Trying pra mim é linda. Eu acho engraçado, porque teve uma música da Olivia Rodrigo que falaram que a bateria parece da I'm Trying to Break Your Heart. Glenn até fez um post sobre isso. Eu não vi muita similaridade, mas tem essa galera que acha que é a bateria de algum... Eu vou pesquisar qual foi a música da Olivia Rodrigo, eu não lembro agora. Mas Glenn até fez um post sobre isso, falando que várias pessoas comentaram com ele, e aí ele fala da bateria dessa música, como foi o processo de criação e tal.
Eu não duvido nada, porque o Dan Nigro, ele é mega fã de... Ele veio do universo indie ali. Inclusive tem, por exemplo, no último disco, tem uns trechos de guitarra que é igualzinho do Jack White. E aí a Olivia fala que é igual do Jack White porque ela circulou com ele ali também. Então eu não duvidaria nada que ele copiou algumas coisas assim. E o disco da Olivia é todo cheio de acenos pros anos 90 e 2000, então faz muito sentido soar. Mas na época eu achei bem engraçado. Sim. Mas aí depois o Glenn também tocou com a Taylor Swift, então já foi um começo dessa união pop e indie aí. E além dela, quais são as outras canções assim que sempre mexem com o seu coração quando você ouve? Ai, todas. Sempre quando toca uma do Yankee Hotel, eu fico... Reservations no Ibirapuera foi maravilhosa. É muito bom. E no show, eles fizeram um show também especial do Yankee Hotel quando fez 20 anos, em 2022. Uhum. Eu dei a sorte de ver 2 desses shows. Só 2, só 2. Não, eu tinha comprado um, porque coincidiu de ir pra Nova York nessa mesma época. Eu ia perder, eu queria ver em Chicago esse show. Mas aí coincidiu de viajar pra Nova York nessa época, e aí eu comprei ingresso pra um dia. E aí depois eu fiquei tipo, não é possível que só vou ver um dia. E aí eu comprei um outro pro dia que eu chegava em Nova York no domingo, muito na frente, assim, tipo, eu gastei uma quantia absurda desse ingresso. Maravilha. Mas foi maravilhoso, assim, eu vi de perto, em Reservations eles ficavam em silêncio no final, só os barulhinhos do disco rolando, foi maravilhoso. Lindo. Inclusive eu tenho um vídeo desse show, se você quiser eu te passo depois. Perfeito. Eu queria dizer que esse disco ele já começa da forma mais absurda possível, porque eu acho I'm Trying to Break Your Heart uma das maiores canções de abertura da história da música, assim. Ela tem uma capacidade absurda de posicionar o ouvinte dentro do que vai ser o disco. Então, ela tem essa letra... o disco todo tem uma carga emocional muito grande. Você tem muito desses personagens se desencontrando dentro da cidade. Eu sinto que a cidade meio que decadente é um universo muito constante dentro desse disco. Até quando a gente chega no que talvez seja uma das minhas favoritas desse disco, não só pra mim, mas pra grande parte do público, que é Jesus Etc., que é justamente uma música que trata desses desencontros dentro desse espaço físico aqui. E aí é muito curioso que esse disco... Tem muito a ver com 11 de setembro também. É isso que eu ia falar. O disco sai no dia... Ele foi gravado antes do World Trade Center, e essa música em específica, ela fala, né? Prédios, buildings shaking, e people sing sad, sad songs, né? Então essa atmosfera... Eu acho que tem 3 músicas, assim, que falam... Que tem muito a ver com o 11 de setembro, que é War on War. Perfeito. Ashes of American Flags. Perfeito. E Jesus Etc. Sim. As 3 são muito 11 de setembro. E é chocante porque, tipo, foi como eles tivessem previsto não só o fato, mas o sentimento pós 11 de setembro sem ter ocorrido, assim, porque já estava gravado. É muito louco. Eu acho que já tinha, nessa época, um sentimento de decadência norte-americana muito grande. Era a época do governo Bush, as pessoas estavam descontentes, o Bush não ia se reeleger, e aí acontece o atentado e tem toda uma mudança, um sentimento de patriotismo, de nacionalismo de novo, gritando. E de fato, é muito louco, assim, porque ele cria esse sentimento de melancolia muito forte, que vários artistas posteriormente vão replicar. O The National vai ter vários discos que vão trazer esse sentimento, mas são coisas que vêm depois, e eles meio que antecipam, assim, numa coisa quase mística, E o Jeff né? fala que o disco ele queria falar sobre a América, assim, sobre o que era a América e Estados Unidos, no caso. Do que era esse conceito de Estados Unidos. E acho que ele pegou muito nisso aí. Então, tipo, virou uma trilha sonora meio bizarra pro pós-11 de setembro, mas que combina perfeitamente. Eu sempre fico chocada com isso, assim, com essas coincidências. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes desse disco é porque ele tem essa estrutura que é complexa em alguns aspectos para o grande público, essas texturas, ruídos, distorções, vários sons que entram ali ao longo do disco, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um disco que o Jeff Tweedy se mostra muito pop, assim, quando ele se permite. Você falou muito do I'm the Man Who Loves You. Pra mim essa música grita Beatles, por exemplo. Ela tem umas harmonias de vozes, a coisa que ele faz da voz dobrada, que era uma coisa muito característica do John e do Paul de cantar com essa segunda vozinha junto aqui.
Heavy Metal Drummer, que ela tem essa bateria eletrônica no começo, eu acho maluco, assim, é uma música que eu acho muito acessível também. E a própria Reservations, por mais que ela tenha essa coisa mais contemplativa, as camadinhas, ela é meio meditativa, o final ele é todo instrumental, mais silencioso com os barulhinhos. A letra é muito bonita, são canções, eu acho que ele é um disco de canções, sabe? De músicas que você decora aqueles trechinhos e eles ficam marcados na sua cabeça o tempo todo, sabe? Sim, e é um disco que você não ouve e pronto. É um disco que fica com você, assim. Quanto mais você ouve, mais você percebe essas coisas, assim. E eu acho que pra mim a sequência Heavy Metal Drummer, I'm the Man Who Loves e Pot Carol Black é a sequência perfeita do disco, assim. Acho que nenhum outro disco tem uma sequência de 3 músicas tão perfeita quanto esse. É lindo, é lindo, é lindo. Queria comentar um pouco, assim, sobre o universo da capa, porque a gente falou do World Trade Center e a capa é mais uma representação desse universo involuntário do Wilco, porque ela é uma fotografia em preto e branco, com esse fundo quase tipo uma areia, assim, né, um amarelo queimado, do Marina City em Chicago, que é um dos ícones da arquitetura modernista ali. São 2 torres cilíndricas. Eu sei porque eu jogava um jogo de videogames que era... Ai, como é que era o nome? Watch Dogs. Eu jogava um jogo que chamava Watch Dogs, que era de hackers, e em determinada fase você subia, o jogo se passa todo em Chicago, e você sobe nessas 2 torres, porque é um estacionamento ali, uma boa parte dele, né? Então eu lembro que eu parava na frente, você podia tirar fotos dentro do jogo, eu falava, nossa, a capa do Wilco. Que é o que todo mundo faz hoje quando vai em Chicago, assim. Exatamente. Já vi até post de banda famosa postando, falando Wilco, com a foto do Marina City. Eu, inclusive, tirei 1 milhão de fotos quando eu fui em Chicago. eu tenho uma foto minha abraçando o Marina City. Porque pra mim, quando eu vi, eu fiz aquele... Ficar meio sem ar, assim, foi muito emocionante. Ela tem um rio ali na frente também, né? Bem Sim, perto. ela fica perto da Trump Tower. Perfeito. Eu lembro, nossa, do jogo... Lindo. E a cidade é linda, assim, tipo... Chicago e o Wilco, acho que é uma combinação perfeita, assim, tipo, os dois têm muito a ver. E o projeto gráfico, ele é minimalista, sem nome da banda ou do álbum na capa. O design remete a essa ideia de anonimato e distanciamento. Essa estética reforça um tom introspectivo e abstrato e dialoga de um jeito ou de outro com a própria atmosfera do disco. O trabalho conta com uma fotografia do próprio Sam Jones e a direção de arte é do Larry Szahead. Então meio que compõe esse universo de melancolia, de isolamento, de deslocamento que meio que eles buscam desenvolver ao longo do álbum, né? Bom, o álbum recebeu o título de Yankee Hotel Foxtrot, referenciando uma série de letras do alfabeto fonético que o Tweedy tinha ouvido no box set e Radio The Conet Project, Recordings of Shortwave Number Stations. É um trecho dessa transmissão da Number Stations, foi usada na música Por Places, então o finalzinho começa Yankee Hotel Foxtrot. E mais tarde, a iRadio processou o Wilco por violação dos direitos autorais e eles fizeram um acordo ali meio que fora do tribunal para poder continuar usando Eu não sabia desse processo. Rolou esse processo. Eu nunca soube por que ele escolheu esse trecho e por que desse nome. Você sabe disso? Não, talvez tenha a ver com até o nome da banda, porque o Wilco também é eu não sei como chama, mas alguma coisa sonora, alfabeto fonético e tal. É uma que é o Will Comply. Uhum. Então, acho que ele sempre foi meio fascinado por isso e, tipo, como tinha esses barulhos, assim, ele tava nessa fase mais experimental, ele acabou trazendo pro disco. E nos shows do Yankee, eles colocaram bastante, assim, ficou bem bonito. E aí, assim, mais um aceno pro universo do World Trade Center, o alfabeto fonético, ele é usado principalmente em comunicações militares, né? Então, quando você vai falar uma palavra, um sobrenome de uma pessoa, você fala o alfabeto fonético. Então, em vez de falar NERI, navio, eclipse, rádio, inteligência, NERI. Então, eles usam isso e é mais um aceno para esse universo do militarismo, que é muito bizarro, né? É muito bizarro. Eu sempre fico impressionada. Toda vez que eu listo todas as coincidências, eu fico um pouco impressionada com isso. Seria Jeff Tweedy um membro da Al-Qaeda? Descubra. Não, jamais. Bom, o álbum contou com amplo reconhecimento da crítica especializada. Se você abrir qualquer lista dos melhores discos dos anos 2000, o Yankee Hotel Foxtrot tá no mínimo entre os 50. Se for uma boa lista, ele vai estar entre os 10, porque é tipo assim... Eu ia falar isso. Se tiver abaixo de 10, é uma péssima lista. E eu acho muito curioso que ele é um disco, pra mim, muito americano,
mas ele não cai no nacionalismo, assim. Ele é um disco sobre decadência mesmo, ele tem um sentimento triste. Eu acho que ele funciona em qualquer universo urbano de maneira geral, né? Sim, eu acho que já pegava também esse sentimento da época, que era aquela época das pessoas se comunicando pela internet, Sim. Então tinha esse discurso de... Do mundo globalizado, né? As pessoas não se comunicam mais, é tudo pela internet, essas coisas. E aí eu acho engraçado a gente pensar nisso hoje, porque piorou muito. E eles depois lançaram um outro disco também sobre os Estados Unidos, que é o Crow Country. Que é de 2022 ou 22. Não lembro. É o que a capa é um bordadinho, assim, né? Que é outro disco sobre a América, mas que é uma outra vibe também, assim, tipo, talvez mais pessimista. É um retorno ao country, inclusive, também. Um retorno ao country, talvez as letras sejam mais pessimistas do que o Yankee Hotel. Mariana, eu queria encerrar esse programa perguntando o que esse disco representa pra você e pra história da música de maneira geral. Qual que é o impacto do Yankee Hotel Foxtrot pra você? Pessoalmente, pra mim foi a trilha dessa fase que a gente sai da faculdade e cai no mundo, sabe? Tipo, que você é obrigado a crescer. Então, pessoalmente, foi muito a trilha dessa fase pra mim, assim. Eu sentia muita falta dos meus amigos da faculdade, aquela coisa de não ver mais a galera todo dia. Então, traz muito essa solidão pós-faculdade pra mim, porque foi bem nessa época que eu comecei a ouvir. Mas é um disco maravilhoso. Tipo, é isso, pra mim é o disco mais bonito já feito na humanidade. Eu sempre dou risada quando eu falo isso, porque parece exagerado, mas enfim, pra mim é. E, inclusive, outro dia saiu uma lista falando sobre os melhores discos, e o cara que fez a lista fala que o Wilco é os Beatles da geração dele, e que o Yankee Hotel é o Sgt. Pepper dessa geração. Excelente, excelente. Então, pra mim, marca muito bem essa transição do mundo pré-internet pro pós-internet, esse comecinho. E é isso, é um disco sobre comunicação e pessoas e falhas de comunicação, e, enfim, eu acho muito bonito. Eu não sei se eu já ouvi esse disco tantas vezes que hoje em dia eu acho ele super cantarolável e às vezes quando eu já antecipo o que vai ser cantado logo em sequência, eu acho ele super acessível, eu acho um disco super convidativo de se ouvir, sabe? Eu acho que se é você... muito mais fácil que o A Ghost is Born, por exemplo. Exato, eu acho muito mais complexo. Mais difícil. Sim. Eu demorei muito pra gostar do A Ghost is Born. Sim. Eu também, foi uma coisa tipo assim, dos últimos 10 anos pra cá que eu comecei a gostar, mas esse aqui, eu acho ele, se você, sei lá, ignorar aqueles ruídos, as texturas, as camadas todas e focar na melodia, nas letras, ele é um disco muito lindo, de uma sensibilidade muito única, de uma entrega emocional muito bonita, assim. Ele é um disco redondinho, porque ele começa com uma grande canção de abertura, ele tem vários momentos de altos e baixos ali, e ele encerra numa coisa mais contemplativa, assim, mais introspectiva. Ele é muito bem amarradinho, ele é um disco de 51 minutos, 11 canções. Eu acho ele lindo, é um disco que toda vez que eu volto, redescubro alguma coisinha ali. Tem hora que uma canção é minha favorita, depois é outra, e depois é outra, e depois é outra, mas sempre será I'm Trying to Break Your Heart a favorita de todos os tempos. Eu adoro ficar um tempo sem ouvir o disco. Sim. E depois ouvir de novo, assim, é sempre um impacto, assim, é sempre tipo, caralho, esse disco realmente é muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu fiz isso ano passado, e foi bem no outono, assim, então combinou perfeitamente, sabe? Tipo, outono, Yankee Hotel, e essa coisa um pouco depois de um tempo um pouco sem ouvir, então bateu bastante de novo o disco ano passado pra mim. Acho que foi o mais ouvido do meu Spotify. O que não é uma surpresa, né? Não, o pior que é uma surpresa, porque foi a primeira vez que o Wilco foi a banda mais ouvida do meu Spotify, foi esse ano. Chocado. Antes tinha sido a Beyoncé. Olha só. Acho que já teve a Olivia Rodrigo e a Sabrina Carpenter. Tudo. É isso. Tô bem eclética. Perfeito. Então ouça aí Yankee Hotel Foxtrot do Wilco e nos vemos no C6 se você vier pra São Paulo aí, e a Mariana em qualquer outro show do Wilco pela América do Norte. Eu não vou pra São Paulo. Eu não vou ver esse show, eu tô bem triste que eu não vou. Poxa, que pena, então... você só viu 25 shows, que tristeza, Mariana. Mas é que no Brasil é diferente, assim, tipo, é muito especial ver no Brasil. Os shows de 2016 foram muito mágicos, assim, era muito bom. Olha...
Se for como o show do Pavement ano passado, vai ser de emocionar. Pois é, e aí, tipo, eu queria muito ter visto o Pavement em São Paulo também, porque é diferente, a plateia é mais receptiva. Tipo, até hoje eles adoram o Papapara, que o pessoal ficou cantando em Spiders, e aí eles ficam pedindo pra cantar até hoje. Eu lembro que quando eles vieram da última vez, na semana seguinte eles tocaram em Londres, se eu não me engano, e o Jeff Tweedy Foi falou... na Bélgica. Ele falou, vocês precisam se empolgar mais, que semana passada a gente tocou no Brasil, e foi um dos melhores shows da nossa vida aqui. E foi bem no Papapara do Spiders. Então eu tô bem triste que eu não vou pro Brasil. Se alguém quiser patrocinar minha ida, fica aí o apelo. Porque eu tô bem triste que eu vou perder. E é muito bom, é uma banda meio comfort food, assim. Então é muito bom ver com os amigos. Nesses 25 shows que eu fui, poucos eu vi com os amigos. Então no Brasil eu tava muito emocionada, assim, de olhar pro lado e ver os meus amigos, sabe? Poder abraçar eles no meio da música e tudo mais. Foi muito legal, assim. Queria viver de novo. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @Kleberfak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Nananeri em todas as redes sociais também. E tô sempre falando de Wilco e de música nas minhas redes. Então me sigam lá. E quem quiser patrocinar a minha ida pro Brasil, pode entrar em contato também. Faça ações de marketing, entrevista a banda, dança no palco, o que for preciso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.